como é a sua história? De onde você veio e como que você chegou onde você está hoje? Bom, vamos lá. Eu vou tentar resumir, né? Contar uma história. Tem várias particularidades, mas eu vou tentar resumir. Nasci num lar cristão, né? Mas sou filho de pais separados. E o fato de ter sido filho de pais separados me fez ter que aprender a me virar em determinadas situações, né? Porque meu pai ele sempre trabalhou muito e a ausência, né, do pai na casa é natural, apesar da dedicação que ele tinha a vontade de querer estar presente. Quando você é filho de pais separados, quem entende que faz falta, né? E a gente acabava fazendo muito o papel do homem da casa quando a minha mãe precisava. Então, desde pequeno, eu fui acostumado, fui criado para resolver problema, para ir no supermercado, fazer compras, pagar as contas, os boletos. Minha mãe trabalhava com administração de condomínios, então o office boy era eu naquele momento, eu ia levando isso. Eu comecei com 8 ou 9 anos fazendo esse tipo de serviço, porque naquela época ainda se podia andar na rua, né, com tranquilidade. Mas hoje eu não enxergo fazendo isso com minhas filhas porque não tem nem condições. Mas isso, sem dúvida, forjou o meu caráter, né? Forjou hoje o profissional que eu sou, porque eu tive que aprender desde cedo a me virar, né? Eu tive a oportunidade de morar na Austrália muito cedo também, fui com 14 anos para a Austrália, morei lá durante um ano. E isso trouxe um amadurecimento gigantesco. Voltei para o Brasil com 15 anos, mas com a cabeça de 18 anos, porque Legal. eu morei sozinho, tive que me virar, tive que trabalhar, inclusive, para poder, em alguns momentos, suprir algumas demandas básicas. E esse processo sempre me fez entender que, se eu corresse atrás, eu poderia conquistar aquilo que eu almejava, né? E, assim, sendo bem sincero, o início sempre foi para correr atrás do dinheiro mesmo. Isso aí não vou aqui contar uma história que não é. Hoje a mentalidade é outra, mas basicamente eu queria ter aquilo que eu não podia ter. Eu via os amigos usando uma determinada roupa, não podia ter. Eu entendia que, se eu trabalhasse, se eu corresse atrás, eu poderia ter. Então eu sempre fui assim propício a correr atrás correr atrás do meu trabalho, conquistar ali o que eu precisava. E desde pequeno eu comecei a empreender, né? Vendendo muamba, comprava coisa no eBay, vendia capa de celular. A minha trajetória empreendedora começou nesse sentido. Eu não sei se vocês conhecem, mas existia uma pulseira do equilíbrio que chamava Power Balance. Era a sensação. Eu queria muito ter uma pulseira daquela, mas custava caro na loja. E de tanto eu fuçar, eu consegui achar na internet e trouxe por um valor muito menor do que se vendia nas lojas. E ali foi um dos meus primeiros negócios. Foi quando eu comecei a ganhar um dinheirinho de verdade e entender que, se eu comprasse bem, já era um ponto de partida para eu ganhar ali na venda, mesmo tendo uma venda justa, num preço justo, né? Legal, cara. A partir desse negócio, eu comecei a empreender no ramo de reforma e construção, cachorro-quente, já tive de tudo que você imaginar. Se eu fosse abrir aqui no detalhe, levaria algumas horas para contar. Algumas coisas eu tive sucesso, outras nem tanto. Mas em uma dessas que eu tive sucesso durante um período, eu acabei tendo o meu a minha primeira grande frustração dentro dos negócios, e que me impactou muito. Era uma empresa de reforma e construção. Eu acabei pegando uma obra maior do que eu deveria, né? Não tinha perna ainda para dar aquele passo, e praticamente eu quebrei, porque quando eu cheguei, tinha contratado uma mão de obra sob empreitada, e o pessoal me deixou na mão porque eles conseguiram uma obra que ia pagar mais no interior. E eu já tinha pago boa parte, eu não conseguia ninguém para conseguir suprir ali a demanda que tinha do que faltava. Para não
não faltar com o meu cliente, aí foi onde eu acabei tendo que entrar no meu patrimônio pessoal para poder honrar aquele contrato, honrar aquele cliente, mas na pessoa física eu quebrei, né? Aham. Eu cometi aí um erro de ter tido um negócio de sucesso, que eu construí um patrimônio pessoal, mas a empresa em si não estava preparada para suportar aquele crescimento, né? Então, nesse processo, eu não tinha caixa suficiente para honrar, eu tive que me desfazer dos bens pessoais, inclusive entrar em dívida, entrar numa situação bem delicada. Eu tinha acabado de casar, então já tinha mais uma pessoa que também dependia de mim também. Mas foi um processo de aprendizado, né? Foi um processo que eu tinha que escolher ali se eu pagava a conta de luz ou se eu pagava o supermercado, né? Eu acho que quem já viveu isso entende o quão doloroso é isso, principalmente quando você já tem uma família. Eu não tinha filhos ainda, mas eu já era casado e tinha uma pessoa que dependia de mim. Nesse processo, eu acabei tomando a decisão de voltar para o mercado de trabalho, abandonar o empreendedorismo, né? E aí tentei me recolocar no mercado através das multinacionais, aplicando para várias vagas, e não entendia, né, o porquê que eu não conseguia entrar. Eu falava inglês, eu tinha uma boa formação, eu tinha experiência, porque apesar da idade, nessa época eu tinha 24 anos mais ou menos. Super novo. Eu tinha um bom conhecimento, uma boa formação para poder atuar em qualquer multinacional, e eu não entendia o porquê que eu não conseguia entrar naquelas empresas. Chegava na etapa final e perdia. Chegava na etapa final e perdia. E eu lembro que em uma dessas entrevistas, uma recrutadora olhou para a minha aliança e perguntou: mas você é casado, você sabe que a vaga é para Brasília, né? Aí Caramba. eu falei: sei, mas está tudo bem, meu sogro mora lá, está tudo certo, vai dar certo a gente ir para lá. E o outro candidato não era casado, então ele tinha a flexibilidade de poder ir morar em qualquer lugar, e eu acabei não sendo contratado mais uma vez. Mas, na verdade, aquilo ali era um livramento que Deus estava me dando, né? Eu tive, nas minhas trajetórias aí de viagens missionárias na minha adolescência, eu tive uma palavra sobre empreendedorismo de que eu serviria através do empreendedorismo. Só que nesse momento que eu estava nas entrevistas, eu não lembrava dessa palavra mais, né? E depois que eu fui entender, depois de tudo que aconteceu comigo, que eu fui entender que todas aquelas frustrações que eu passei ali, de não conseguir me inserir novamente e praticamente faltar o dinheiro para o alimento, ali para o sustento, foi um aprendizado, foi algo que eu deveria passar para criar uma resistência, para criar uma casca para o que Deus estava me preparando, né? E depois dessas entrevistas, eu vim aqui para São Paulo para mais uma entrevista e acabei podendo montar uma sociedade com o meu atual sócio, onde ele me convidou para abrir uma empresa de tecnologia na época, e eu teria uma fatia dessa empresa na Bahia para tocar o escritório da Bahia. E foi aí que Deus me trouxe de volta para o empreendedorismo, né? E através da empresa de tecnologia a gente fundou a Ergotrans em seguida, que hoje é um dos nossos maiores negócios, e foi assim a virada de jogo assim na minha carreira profissional, né? Uma empresa que começou muito pequena em 2014 e com pouco tempo, por conta do modelo de negócio que a gente escolheu, a gente se tornou aí entre uma das maiores transportadoras do Brasil,